Ok. Então, justifico a ausência da professora Ana e, de imediato, então, já passo para a Elis, para dar início, então, à nossa primeira pauta. Certo, Darla, obrigada. Boa tarde, colegas, boa tarde a todos e todas. Bom, nós temos uma pauta, então, agora na parte da reunião geral, que é sobre o calendário acadêmico, e depois, né, já me adianto para convidá-los, né, depois no final da reunião geral, nós ficarmos para a reunião pedagógica, né, com os colegas do ensino aí. Prometo não segurá-los até às 17, tá? Vai ser bem rápido, mas para nós passar algumas informações e a gente poder, então, encerrar, digamos assim, nossas reuniões do ensino também. Bom, pessoal, então, nessa primeira pauta, nós chamamos vocês para apresentar o calendário acadêmico para 2022. Nós não fizemos essa atividade, né, no início ali, ou no final de 2020 para 2021, porque nós estávamos em período de pandemia, né, e nós tínhamos um calendário único, enxuto, né, com menos semanas que o normal, né, que não tínhamos 200 dias letivos, né, como fomos dispensados ainda em 2020, então nós não trabalhamos, né, e todos os sábados eram letivos, né, se vocês recordam, no calendário de 2021, nós tínhamos praticamente não, né, todos eram letivos com registro para completar a carga horária, já que nós não tínhamos, né, as 20 semanas previstas nos calendários. Então, não foi feito nessa apresentação de calendário quando virou do 2020 para o 21. Mas, né, pensando já em agora, né, no 2022, com possível retorno presencial, né, a gente achou essa necessidade, né, de apresentar para vocês esse calendário e depois, né, ainda encaminhar para o colegiado de campus para os últimos ajustes. Nós nos baseamos, né, então, no calendário aquele que é aprovado já pelo Consulp, né, foi aprovado por ad referendo inicialmente, e depois, né, na última reunião, na quarta-feira, foi aprovado, então, a resolução no Consulp desse calendário. Então, eu vou pedir licença para vocês para colocar para apresentar, para mostrar para vocês o que nós pensamos inicialmente como proposta para o campus. Eu não vou visualizar o chat nesse momento, mas depois as gurias ali, a Rosângela, as gurias podem ir auxiliando e eu respondo também depois, bem tranquilo. Só um instantinho, então. Só me informem se vocês estão visualizando. Está aparecendo. Sim? Tá pequenininho? Consegui, tô pegando bem, tá ótimo. Melhorou aí? Tá ótimo. Tá. Sim. Então, pessoal, o calendário é o mesmo, praticamente, né, enviado, né, o calendário institucional, digamos assim, enviado para o Consulp, né, então, as datas de início e fim são as mesmas, a quantidade de dias letivos, de sábados, né, de matrículas, de ajuste de matrícula, de trancamento, no caso, superiores, essas datas que vêm já previstas aqui, ó, nessa tabelinha para o início, para o primeiro, para o segundo semestre, quantidade de sábados, a gente não alteramos. O que nós alteramos? O início aqui, conforme nossas atividades de acolhida, que a gente já comento com vocês, e também a questão dos nossos feriados municipais, né, que mais especificamente se referindo a Alegrete, é o dia 8 de dezembro, né, que é feriado na reitoria, nos outros campos não, né, mas em Alegrete é feriado, então para isso foi preciso a gente incluir mais um sábado, né, no segundo semestre, tendo em vista este feriado do dia 8, que não é previsto para as demais unidades, né. Então, pessoal, assim, o calendário 2022, a previsão é essa, né, vou puxar um pouquinho para o lado aqui, que as datas é as mesmas para os dois, tanto para superior quanto para integrado. Então, o início do ano letivo se dará no dia 16 de fevereiro de 2022, e o término 14 de dezembro de 2022, tá? Onde estão previstos, então, os 200 dias letivos, porque não se sabe, né, no retorno à presencialidade, se nós teremos aquela autorização de ter menos de 200 dias letivos, então a gente não pode contar com isso, porque possivelmente não vai acontecer, tendo em vista, né, o retorno aí das atividades presenciais nas instituições de forma geral.
Então, esse aqui é o calendário dos cursos superiores de graduação, né, e os técnicos subsequentes. Então, nos dias 14 e 15 de fevereiro, que está aqui em rosinha, né, é o início das atividades dos servidores, especialmente dos docentes, né, que estarão em férias entre os dias 13 de janeiro e 11 de fevereiro. Então, dia 14, a gente dará aí o início às atividades institucionais relacionadas ao ensino, com reuniões, atividades de acolhida dos servidores nos dias 14 e 15, e nos dias 16, 17, 18, ali nos demais dias, iniciamos, então, a acolhida dos estudantes. A acolhida vai ser um pouco diferente esse ano, né? Nós estamos ainda trabalhando no cronograma, né? Pretendemos trabalhar na próxima semana e ali na semana entre Natal e Ano Novo, que não faremos recesso. E assim que possível, a gente encaminha para vocês, né? Todos esses cronogramas da acolhida dos servidores, da acolhida dos alunos, né? E os demais calendários ali ligados ao ensino, como é o caso do calendário pedagógico. Então, nos dias 16, 17 e 18, aqui nós deixamos como reuniões, né, e letivo para os superiores. Porque nesses dias, vocês vão observar depois, nós vamos estar acolhendo os alunos do integrado. E como os alunos estão há 2 anos fora do campus, né, muitos deles são, se não a sua maioria dos alunos do integrado são alunos novos, podemos dizer assim, porque os do primeiro ano estão chegando, né, em 2022, os do segundo já entraram no remoto em 2020, e os que estão no terceiro tiveram menos de um mês de aula, né, ali, acho que um mês lá em fevereiro de 2020, início de março. Então, nós praticamente precisamos acolher todos esses alunos, né, de uma forma muito especial. Então, essa acolhida está sendo pensada de uma maneira escalonada. Nós não conseguiremos, no dia 16, acolher todos os estudantes dos 3 cursos do integrado, né, diurno, e no dia 17 já estar todos os 3 cursos em sala de aula. Então, a gente vai fazer uma acolhida escalonada. Então, o que nós pensamos para o superior? Para que os próprios coordenadores do superior, que também ministram aulas durante o dia, e os demais docentes que trabalham no integrado e no superior, não precisar ficar manhã, tarde e noite no campus, já nos primeiros dias, talvez, porque tem que acolher o integrado de manhã e talvez tenha que acolher o superior à noite, pensamos, então, em deixar o início das atividades com os cursos superiores para o dia 21. Então, a acolhida dos superiores seria no dia 21 e o dos integrados aí escalonado nos dias 16, 17 e 18. Claro que, como já foi feito, inclusive, em anos anteriores, pré-pandêmicos, né, para o superior contar esses 3 dias letivos, né, para não precisar ter mais sábados para recuperar, pode chamar, os superiores chamam, né, os coordenadores chamam os seus colegiados de curso para justamente organizar essa acolhida do dia 21, tá? Então, 16, 17 e 18 seria a acolhida dos integrados, e para os superiores, então, reuniões aí de planejamento, né, para planejar a acolhida junto com os diretórios acadêmicos. Então, os alunos do superior iniciariam dia 21 conosco. Então, 28 e 21 é recesso, é ponto facultativo, né, para o feriadão de carnaval. Vocês vão observar que ao longo do calendário, né, quando a Proin organizou o primeiro calendário, já veio esses pontos facultativos como recesso ou como feriado, para não cairmos naquela questão de nós termos o ponto facultativo só definido lá próximo ao feriado. Dia 2, então, ele é facultativo até às 14 horas, né? Então, é letivo a partir das 14, então, para o turno da tarde e o da noite é letivo, o da manhã não, então não tem registro de carga horária. No demais, dia 17 aqui de abril é a Páscoa, vou apresentar os feriados primeiro. 15, né, sexta-feira, feriado. 21 e 22 aqui, 21, feriado de Tiradentes, e 22, ponto facultativo, então está como feriado também. O mesmo acontece com o 16 de junho, que é feriado de Corpus Christi, né, então já um feriado aí com 17, pensando no ponto facultativo no 17. E para o superior, então, o semestre encerraria no dia 8 de julho, para que de 11 a 15 seja os exames, e de 18 a 29, então, aí recesso e férias. Então, de 18 a 22 de julho é recesso, e de 25 a 29 são as férias docentes, ali os 5 dias do meio do ano.
Quanto aos sábados letivos, então, aqui são 5 sábados, nós colocamos aqui aleatoriamente, né, em dias, colocando como evento /aula, porque as coordenações dos cursos superiores se organizam, né, nesse sentido, com o seu calendário de eventos, né, e com aulas podemos definir ao longo do ano, e procuramos colocar os mesmos sábados dos cursos integrados. Justifico pelo fato de que, caso seja aula no campus, podemos otimizar o uso do transporte escolar, tendo em vista que agora, com as salas do prédio novo, nós temos mais espaço físico, né, que até então nós não conseguia trazer o diurno e o noturno no mesmo dia. Com as novas salas, a gente acredita que a gente consegue organizar dessa forma, por isso procuramos manter os mesmos sábados para otimizar, né, a ida dos docentes também e do transporte para os estudantes. Então, aqui a princípio ficou, né, em março, dia 19 de março, dia 2 de abril, dia 14 de maio, 11 de junho, né, então seriam, e 2 de julho, seriam os possíveis sábados letivos para os cursos superiores. Neste caso, como o dia 2, ele é letivo só a partir das 14 horas, né, os cursos superiores ficam com este dia aqui, um dia letivo a mais, digamos assim, os cursos noturnos, né, tanto o superior quanto o proejo, ficam com um dia letivo a mais se comparado ao integrado, né, que o integrado, como só tem aula pela manhã, na quarta não vai poder usar esse dia para registro, porque até as 14 horas é facultativo. Então, nós deixamos esse dia a mais aqui para a gente, caso aconteça alguma eventualidade, né, no decorrer do semestre, a gente tem essa margem aí para trabalhar. Quanto ao segundo semestre, então, para os cursos superiores, ele inicia no dia 1º de agosto, com feriados no dia 7 de setembro e 20 de setembro, 12 de outubro, 28 de outubro, que é o dia do servidor, né, em que daí comemoramos o dia do professor e o dia do servidor de forma geral, 2 de novembro, 15 de novembro, né, com ponto facultativo, já prevendo o feriado no dia 14 de novembro, e o dia 8 de dezembro, então, que é o feriado municipal em Alegrete. O segundo semestre encerraria no dia 14 de dezembro, com exames entre os dias 15 e 21, e 22 e 23, então, ficaria aí para reuniões, né, para encerramento, entrega de diários, as coordenações, enfim. E no dia 26 a 30, então, é o recesso, e depois, consequentemente, janeiro de 23, as férias docentes. Então, aqui nós já tínhamos 9 sábados, né, no segundo semestre. Lembrem que nós tínhamos 2 propostas de calendário, né, em que no campus votamos pela proposta 2, que era essa, que o recesso e as férias ficavam na segunda quinzena de julho, e que tinha 9 sábados no segundo semestre, né? Precisamos acrescentar mais um, por isso ficou 10, em função do feriado do dia 8 de dezembro. Então, também colocamos os sábados aqui, como vocês podem observar, que também fica a critério das coordenações se organizar quanto aos eventos, né, e a aulas, se for o caso. Tá? Então, esse é o calendário do superior. Em relação ao integrado, então, o início e o fim não altera, né, podemos observar aqui, ó, o início é o mesmo, 16/2 e término em 14/2. Também as férias docentes vão até o dia 11 de fevereiro, reuniões de planejamentos no 14 e no 15. Então, diferente do superior, que dia 21, né, a gente recebe os estudantes, no integrado, claro, se vocês entenderem serem pertinente essa proposta, no integrado a gente já inicia a acolhida no dia 16. Estamos pensando, então, num escalonamento aí entre os dias 16, 17 e 18, para intercalando, né, recebendo um curso, algumas turmas e outros cursos, de forma que a gente consiga conversar com todos os estudantes, né, escalonadamente, né, não tem como a gente trazê-lo todos no mesmo dia, em função, para não gerar aglomeração. Então, os feriados são os mesmos, né, o que muda é o final do semestre, dos semestres, né, em relação ao integrado, e a quantidade de sábados, tendo em vista que no superior nós temos que ter 100 dias letivos no primeiro semestre e 100 dias letivos no segundo, e no integrado e no ProEja, no caso, isso não é necessário, tendo em vista que nós temos que ter 200 dias letivos no ano como um todo. Então, podemos observar aqui no resuminho, ó, que nós vamos ter 106 dias letivos no primeiro semestre e 94 no segundo. Então, nos integrados, isso é possível desde que nós atinja, então, os 200 dias letivos. Então, no caso dos integrados, nós temos 6 sábados letivos no primeiro semestre e 6 no segundo. No primeiro calendário, nós tínhamos 5, então, né? No primeiro calendário, não, no calendário institucional são 5 sábados no segundo semestre, justificamos o acréscimo de 1 em função
do dia 8 de dezembro, que é feriado, né, municipal em Alegrete. No caso aqui, então, esse dia 2 de março, que é letivo a partir das 14 horas, né, no caso do Proeja, né, que tem aula à noite, fica também um dia letivo a mais aí, mas não podemos pintar aqui para o integrado, né, que tem aula de manhã, porque o Proeja tem aula à noite. Então, o integrado diurno não tem registro nesse dia, porque as aulas são de manhã, mas o Proeja à noite tem, então fica esse dia, assim, um dia em haver, digamos, para o Proeja poder trabalhar durante o semestre. Então, os feriados e recessos são os mesmos, né? Os sábados procuramos manter de forma semelhante os mesmos sábados, né? O que diferencia aqui é que nós temos alguns sábados já com atividades pré-definidas, como é o caso do dia 19 de maio, que nós previmos uma reunião de pais aqui, né, conversando com as colegas da assessoria pedagógica, vamos ainda ver um formato, né, se faremos híbrida, faremos presencial ou de forma de live, né, vamos ver como é que vai estar a situação lá no mês de março. Outra data, outro sábado pré-definido é o dia 14 de maio, previsto entrega de pareceres, e dia 16 de julho, entrega de boletins. Os colegas que estão conosco há mais tempo devem lembrar que nós sempre entregava o boletim no segundo semestre, né, lá no começo do segundo semestre. Nós prevíamos no final do primeiro para tentar fazer um fechamento, né, com as famílias ali do primeiro semestre, e eles já iniciaram o segundo, nós já iniciarmos o segundo com o primeiro concluído. Então, daí no caso do integrado é eletivo, né, até 16 aqui, não tem exames no meio do ano, né, só o recesso e as férias ali entre os dias 18 e 29 de julho. No segundo semestre, então, são 6 sábados, né, aqueles, voltando um pouquinho, né, tirando o dia da reunião de pais, da entrega de pareceres e boletim, os demais deixamos só pontuado como sábado letivo, da mesma forma que superior a gente, né, pode organizar com os cursos lá ao longo do semestre para ver se é algum evento, alguma atividade, né, ou se é aula no campus. Segundo semestre, então, inicia no dia 1º de agosto, assim como nos cursos superiores, e o que muda um pouquinho é a finalização aqui em dezembro, então, que temos os conselhos de classe, né, então, o integrado termina os exames uma semana antes, ali uns dias antes. Então, dia 12 de dezembro, fecha os 200 dias letivos, de 13 a 19, então, são os exames, e de 20 a 23, os conselhos de classe, e depois o recesso. Pontuamos algumas datas aqui, algo mais específico, como é o caso de 8 a 10 de junho, a realização da JIP, né? Uma previsão de realização da nossa JIP, que já vem acontecendo nos anos anteriores, e também a previsão da realização dos jogos dos servidores dos estudantes. Então, os jogos dos estudantes está previsto para o mês de agosto, né? Deixamos pontuado aqui, a pedido dos colegas. Não há uma data definida ainda, né? Isso vai ser definido ao longo dos próximos meses. E em novembro, então, há a previsão dos jogos dos servidores, né? Agosto dos estudantes e novembro dos servidores. Acredito que, de forma geral, é isso. Pessoal, não sei, guria, se eu esqueci de alguma coisa, vocês podem complementar. Daí, fico à disposição aí, se vocês acham que é possível, né, que se está de acordo, daí encaminharemos para o colegiado de campus este calendário. Vocês têm alguém inscrito, Darla? Não, Elis, não tem ninguém. Estão de acordo, colegas? Podemos caminhar dessa forma? Claro, né, gente? Nós estamos retornando à presencialidade, né? Depois de 2 anos, talvez seja necessário alguns ajustes, né? Em função que a gente espero que seja tudo de acordo lá em fevereiro, né? Mas qualquer coisa que a gente precise fazer algum ajuste, a gente chama vocês e conversa, né? E a gente apresenta para vocês o que for necessário. Muito obrigada, então. Darla? Então, gente, agora vamos passar para o nosso segundo ponto, né, relacionado à reunião geral, que são os informes gerais.
Então, agora eu vou ir passando pelas diretorias. Vou começar pela diretoria de administração, pode ser, Luciano? Pode sim, Dani. Tranquilo. Boa tarde a todos, tá, colega? Gostaria de agradecer, então, aos colegas das coordenações pelo desempenho das atividades e desafios que foram colocados em 2021, né, e com o esforço de todos foram superados. Então, meu agradecimento a vocês, tá? E passo aqui alguns informes da direção de administração, tá? Nós estamos agora começando o período de planejamento institucional, tá, pessoal? Que é o PGC 2023. Aí aos colegas requerentes que não realizaram ainda suas capacitações que foram feitas ali no período de 3 a 6 de dezembro. Eu sei que muitos tinham algumas atividades e não puderam fazer suas capacitações, que busquem essas informações junto à coordenação da licitação e contrato do campus, tá? Ela é muito importante porque as nossas futuras aquisições estão atreladas ao planejamento que faremos nesse período, pessoal. Então, é bem importante isso. Então, eu peço que aos colegas requerentes, né, busquem essas informações junto à nossa coordenação ali. Tá, pessoal? Com a previsão, tá, do nosso retorno em 2021, tá, a gestão de contratos, estou vendo aqui a Ellen ali, teve muito trabalho aí durante esse 2021. Nós estamos assim, entrando em contato com as empresas para a retomada dos seus serviços, que foram suspensos nesse período que não teve atividades presenciais. Então, pessoal, a gente está retomando, está entrando em contato com as empresas, para que, quando a gente tiver esse retorno, que está estipulado para fevereiro, né, se Deus quiser, tenhamos quase que na totalidade nossos serviços atendidos ali no campus, tá? Com as nossas demandas aí, que a gente sempre precisa dessas informações, né, pessoal? É bem importante. Quanto às atividades da coordenação de infraestrutura também, outro informe que é bem importante para todos vocês, né, para a gente ir se ambientando com a nossa situação do campus. Estão sendo realizadas algumas manutenções e adequações para o retorno presencial, pessoal. Tá? Já está agendado, então, para a primeira semana de 2021, o serviço do PPCI, que é uma demanda importante, né, para o atendimento do plano de prevenção de combate ao incêndio, né, do campus. Então, e outras demandas já estão sendo executadas, já em fase, digamos, de finalização, que são as demandas relacionadas ao ginásio, laboratório, tá? E, para melhor esclarecer, eu vou pedir ao colega engenheiro Wagner, que é o nosso fiscal desses contratos ali, me auxiliar nessas informações, vai, se puder nos informar como é o andamento dessas reformas e prazo de finalização. Eu agradeço, Wagner. Sim, sim. Sim, boa tarde, pessoal. O prazo de finalização aí é uma coisa complicada, né? Na nossa atual situação, não é tão fácil dar um prazo assim, né? Mas vamos dizer assim, se um mundo fosse perfeito, até o início do retorno das atividades, provável que tudo esteja concluído, né? Mas como a gente está vivendo vários momentos de instabilidade e essa questão financeira que, tipo, afeta bastante as empresas, então a gente não tem uma segurança sobre isso. Mas, em geral, por exemplo, a reforma dos laboratórios, biologia e hidráulica está na fase de pintura e acabamento ali, já foi feito, as bancadas já foi feita substituição dos pisos, hidráulica está pronta, então a elétrica também está praticamente em fase de conclusão. A de química também já está com as bancadas pronta, troca de piso, instalação hidráulica, as salas adicionais para freezer e para as balanças de precisão também já estão. Tá, no caso, na instalação do gás e a pintura também, completar a pintura, que ela já foi feita, uma primeira demão já foi realizada. O depósito de gás para os gases especiais que foram feitos no outro laboratório de química já está concluído, está faltando apenas a instalação das portas ali,
e já está em finalização. O ginásio já foi feita a instalação dos exaustores eólicos, a substituição das telas de proteção, a iluminação foi retirada, a iluminação antiga e colocada uma iluminação mais nova, mais adequada para o que o pessoal da educação física solicitou ali, e também mais eficiente, é um sistema de LED ali, e as arquibancadas já estão, quem entrava ali no ginásio via que um lado das arquibancadas era diferente do outro, agora já está os dois no modelo que o pessoal da educação física projetou ali para atender melhor as atividades, e estamos fazendo a pintura da quadra poliesportiva ali. Também o campo de futebol e a pista de atletismo ali vai receber uma nova camada de pó de brita ali, vai ser feita a readequação da tela, a colocação dos portões novamente no lugar, a quadra de areia vai receber, já foi limpado pelo pessoal da extensão lá, que fez essa limpeza, auxiliou, né, que não estava previsto, porque ele tinha tomado bastante, o capim já tinha tomado conta de certa parte ali, né, e aí eles fizeram essa limpeza para auxiliar que a empresa vai fazer a colocação de uma camada de areia nova e o fechamento do local ali. É isso aí, Aline, extensão, modo de dizer, é que se eu tivesse visto a Aline antes, eu tinha dito produção, é que eu vi o Douglas aqui, o Douglas me remete à diretoria, mas enfim, vocês são um pedaço da diretoria do Douglas, mas no caso é a produção, pessoal, tá, que fez esse auxílio lá, como bem lembrou a Aline. Nós tivemos também a instalação, a perfuração de um poço novo, né, no outro lado, lá dos alojamentos superiores, perto dos alojamentos superiores, já está com uma estrutura e com um reservatório novo para atender melhor essa demanda. Tá no caso só para o Estado fazer a liberação de uso permanente, né? Já ele está só com com a liberação provisória, tá? E nós tivemos hoje também, até o pessoal, o Douglas, Darla, o Luciano e o Thales estavam lá no campus, lá teve o treinamento para usina fotovoltaica que foi instalada lá no campus, foi 2 unidades adquiridas, uma vai ficar instalada junto ao prédio de salas de aula e outro no prédio de laboratórios. A entrega completa delas deve de acontecer sábado, semana que vem deve de ter a vistoria, a vistoria pela fiscalização técnica do pessoal da engenharia elétrica, e aí a gente acredita que isso em torno do que? Olha, eu acho que no máximo uns 15 dias já deve ter sido feita a vistoria da RGE, que a concessionária tem que fazer essa vistoria, e posterior fazer a troca do sistema de medição, que é um sistema diferente para fazer essa coletagem de dados de consumo e de energia injetada na rede da concessionária. Então, a gente está bem esperançoso que em janeiro a gente já esteja produzindo energia ali nesses 2 prédios. Lembro que não abastece todo o campus, né, pessoal, mas já vai auxiliar na redução da nossa conta de energia, que é bem significativo. Assim, de momento, eu acho que era isso. Não sei se o pessoal tem alguma consideração. O Felipe levantou a mão. Não sei se a pergunta é para o Wagner ou é para o Luciano, Felipe. É sobre a questão do andamento da obra de biblioteca. Deixa eu ver o que ele... Nós estamos assim, eu respondo aqui, Wagner. Tá. Aí tu só me complementa. Sobre a obra de biblioteca. Nós tivemos o pedido pela empresa de reequilíbrio, pessoal. Então, a gente encaminhou o processo para a reitoria e tivemos retorno agora
por esses dias, lá no início de dezembro. Nós estamos fazendo o nosso despacho aqui, tá? E esse reequilíbrio foi solicitado pela empresa devido aos preços, né, dos materiais que tiveram uns valores bem superiores a 2020, na época da licitação. Então, a empresa solicitou para poder se adequar e atender esse serviço. Tá? Então, durante esse período que ela solicitou reequilíbrio, foi solicitado pela empresa também a suspensão da obra, e a gente já está trabalhando para a retomada da obra agora nos primeiros dias de janeiro. Né? Até porque chegou esse processo para nós aqui no campus, agora, semana passada, se não me engano, né, Ellen? Da reitoria, então a gente está trabalhando nisso, e assim, como é final de ano, já vai pegar essa semana de Natal e final de ano, a gente é meio temerário começar um serviço por causa da mão de obra. É o período que, geralmente, essas empresas de construção civil, elas dão recesso nesse período. Então, a gente, por achar mais salutar, digamos, está colocando para a empresa recomeçar agora a primeira semana de janeiro. Wagner, se tiver alguma coisa complementar, Tá. fica bem à vontade. Não, só complementando. É que assim, ó, pessoal, essa questão do reequilíbrio financeiro, ela é bem delicada, porque se a gente observar, assim, ó, os preços, eles sofreram uma mudança bem significativa. Por exemplo, índices assim, ó, que controlam o reajuste anual de obras civis, elas giram, por exemplo, de um ano para o outro, numa normalidade que nós tínhamos antes, o dito normal, em torno de 5%, 6% ao ano. Hoje está dando 13,9%, 15%, 16% ao ano. Um índice, que é o que mede o geral, como se ele pegasse todo o sistema da construção civil e o índice, o que pode me balizar como norteador para reajuste é um percentual de 13% a 16%. Agora, se eu ia avaliar cada material em específico conforme a base de onde o preço é fundamentado, que hoje, como por exemplo, aqui é fundamentado na exportação, é dólar, então o preço vai bem mais diferente, que é o caso de tudo que é metal e a parte de metais e PVC, que no caso foi bem alto. Por exemplo, no telhado e coisa que a gente precisaria seguir a instalação para poder dar um bom andamento e mudar assim o visual dele, como diz o Felipe, ele teve até 70% de variação nesse preço, entendeu? Então, é bem significativo. Se tu for ver a nossa obra de 2 milhões e 200, ela foi a 3 milhões. Então, no geral de toda a obra, ela deu em torno de 33% de reequilíbrio financeiro, ou seja, não reajustar somente os preços, trazer os preços da data do PO, do preço original para atual, ele acrescenta em torno de 33% de elevação dos valores. Isso considerando também que houve em pequenos casos, mas não significativos, um decréscimo de preço. Agora, isso a gente nota também, o processo que o Luciano disse que começa a execução agora, dia 3 de janeiro, dos planos de prevenção contra incêndio, que a gente vem há bastante tempo trabalhando nisso. A proposta original entregue no início dela era em 600 mil reais. Após 6 meses, ela veio a 800 mil reais, devido à parte de tubulação, a tubulação hidráulica, que é uma tubulação diferenciada, tá? Que o metal é bem caro. Tem a parte elétrica, a parte de sensores, que é eletrônica, que também é caro. A base de preço é bem diferente. Tá, pessoal? Então, isso foi uma coisa que impediu bastante essa consideração para o reequilíbrio. E outra coisa, agora o Maurício falou ali que o prazo é 30 dias para revisão. Assim, na verdade, o prazo para revisão para a usina
fotovoltaica, no caso, esses prazos mais estendidos que tu está falando, só se for considerado o projeto também, que daí tem 30 dias, mais 15 dias, porque na verdade não, ele é 15 dias para a primeira vistoria e 7 para troca do medidor. Mas é assim, ó, geralmente eles estão atendendo bem o que eu pude acompanhar, que eu vi que já aconteceu, eles foram bem rápido, já está em funcionamento. Se eu não estou enganado, Santo Augusto já está em funcionamento e São Borja também já está em funcionamento. E São Borja, se eu não me engano, foi liberado faz uma semana, assim, e eles já conseguiram estar produzindo a própria energia lá, pessoal. Aqui tem uma pergunta do Jefferson. Jefferson, não sei, no caso das cortinas, cara, aí teria que ver melhor com o Luiz Carlos, assim, que acompanha melhor essa parte da aquisição desses materiais, ou com o pessoal das licitações. Eu não sei te dizer se foi adquirido, se não foi. Não sei se o Luiz Carlos está na reunião agora. Não, Wagner, eu vou ficar te devendo. Eu posso responder um pouco a esse questionamento do Jefferson. Só um minutinho, Daniel. O Daniel levantou a mão ali, Daniel teve. Sem galho. Tá. Vai tranquilo. Jefferson bem rapidinho. Então, a questão das cortinas, nós temos um contrato com a empresa, tá? E a gente tem que fazer um reforço de empenho agora no início do mês. Então, agora a gente tem que entrar em contato com a empresa para a empresa vir fazer a avaliação, né, o levantamento da demanda para fazer essa execução. Então, esse caso das cortinas ali do ginásio é questão agora de entrar em contato com a empresa. O fiscal desse contrato é o Luiz Carlos, né? Ele é infra, mas a gente já comunicou e já está nas prioridades para início do ano, já está atendendo essa demanda. Tá bom, chefe? Daniel, à vontade agora. Tudo bom, gente? Boa tarde, boa tarde. Wagner, um problema ali em costumaz ali da informática são as calhas, né, que entopem aquelas calhas, entra água, dá um mofo, principalmente no laboratório 3 e um pouco no laboratório 2 ali. Vocês chegaram a ver essa situação, até a pintura dos laboratórios para retirar aquele mofo? Como é que está a situação daquilo? Assim, Daniel, a questão é o seguinte, é bem provável que a vazão daquela calha ali não é considerável, sabe? Ela não tá boa, tipo, o sistema de impermeabilização dela também não é, sabe? Só que o detalhe é o seguinte, nós estamos muito próximo da estrutura da cobertura e a laje, entendeu? Então, o que a gente fez ali? A gente olhou, teve que drenar ela, na verdade, se tu for lá ver, a gente até teve que furar a laje para poder realmente esgotar ela, sabe? Aí a gente fez uma impermeabilização agora, colocou uns rufos novos, porque tem um detalhe arquitetônico ali que ele não ajuda muito na funcionalidade e faz infiltrar a água também nos beirais ali. Aí a gente fez a instalação de uns rufos e colocou ali agora, fez uma impermeabilização química ali, no caso, para ver se vai dar uma melhorada ali, né? Ver o que acontece, você vê se melhora, sabe, para a gente ir acompanhando antes de fazer essa pintura, porque até eu comentei com os guris assim da manutenção, né, que provavelmente vão fazer essa pintura depois. Ali eu disse para eles, não, vamos ver como é que vai se comportar, né, porque agora a gente tem que ir analisando, porque a gente não tem um espaço livre, vamos dizer assim, para a gente poder deixar mais robusta aquela calha ali, sabe? Então a gente tem que ir tentando ver um sistema de impermeabilização que se adeque ali melhor para aquele pequeno espaço que a gente tem, sabe? E aí consiga solucionar aquilo ali, sabe? Mas porque ficou bem ruim mesmo, dentro do saguão tá bem ruim. Mas a ideia é depois, por exemplo, assim, ó, tá top aqui, vamos pintar ali para deixar bom. Mas já foi feita a impermeabilização, as primeiras chuvas não teve problema. Outros pontos de infiltração que a gente notou, que a gente foi olhar, porque eu tinha pedido fazer limpeza,
nos dias próximos, foi aquelas árvores ao entorno ali, deu umas Sim. quedas de galho e danificou o telhado ali. Aí a gente fez umas substituições de algumas telhas ali, mas isso é um problema, né? Tipo, a natureza meio nos ajuda, mas meio nos atrapalha ali. Mas foi porque a gente notou que tinha água excessiva, sabe? Que não era somente da calha e era num ponto diferente de onde a gente tem o problema da calha. Aí a gente foi ver, tem uns galhos que caíram ali e tinham danificado a cobertura, mas já foi solucionado aquela parte da cobertura. Agora a gente está andando com essa questão da calha. A princípio, para as chuvas que a gente teve até o momento, não teve problema, sabe? Esperamos que ela dê um retorno ok. Uhum. Previsão Tá? de pintura agora já esperar os alunos em fevereiro já pintado. Como é que tá? Olha, nós estamos com material para chegar, sabe? Uhum. Nós conseguimos comprar. Até eu estava mexendo com o Luciano conseguiu abrir a mão ali para comprar bastante, com a gente comprar algumas coisas assim, sabe? Então, foi contemplado assim, eu acho que a gente vai conseguir fazer, não pintura externa dele todo, sabe? Mas essa parte do forro ali que está danificada, quem sabe deixar ele ajeitadinho, tá? Joia. Mas... Que eu penso muito assim no efeito psicológico, né? Tem turmas ali que estão há 2 anos, há 20 teve um pouco de aula já no primeiro ano, daí passou todos os 2 anos remoto. Eu gostaria que eles chegassem assim, que tivessem um efeito psicológico, assim, ó, para chegarem, tá tudo bonitinho, do laboratório, tudo, né? Então, se desse para dar essa forcinha, essa tocada, assim, para esperar eles já tudo pintado, eu te agradeço, daí. Não, vamos ver o que dá para Sim. O que dá para fazer ali. Claro que o nosso sonho era fazer uma pintura também externa em todo o campus para deixar todo ele novo. Era um padrão, né? Porque para mim eu considero que a pintura, além de estética, é proteção da estrutura, né? Mas é que são serviços, parece simples, mas são muito caros, sabe? Um questionamento do Jefferson sobre as goteiras, Jefferson, foi feito a manutenção, a gente está avaliando, foi terça-feira, terça-feira eu estive lá no campus, ainda nós temos 2 goteiras na quadra que eu achei lá, já pedi para o cara revisar, porque eles já fizeram uma pintura na parte ali, com manta líquida, sabe? Já diminuiu bastante, assim, só que eu notei que tinha alguns problemas, assim, porque até vazar a manta vazou um pouco para dentro da edificação, entendeu? Então, a gente nota que ele tem um problema sério ali de dilatação naqueles metais, sabe? E o problema é que eu não tenho, por exemplo, não tem mais nem o projeto ali para mim olhar, ver o que aconteceu ali, sabe? Porque eu vi até que no centro dele tem alguns reforços que eu não sei por que foram feitos, sabe? Eu não sei se esses reforços até não restringem um pouco a movimentação térmica ali, mas a gente está tentando, estamos tentando diminuir ela ao máximo, mas já tem, aqui eu notei ali, tem 2 ainda, mas já foi comunicada à empresa para eles subirem lá e fazerem mais uma aplicação de manta, né? Porque a manta líquida, ela cria tipo como se fosse uma capa em cima, sabe? Só que é aquele detalhe, né? Se tu tem um furo muito robusto ali, tu tem que ficar fazendo a aplicação ou aplicar um selante antes para ele não escorrer, porque ele no estado, antes dele sofrer o efeito químico ali, ele é líquido, né? Tá? Obrigada, Wagner. Eita, pessoal. Luciano, o Maurício perguntou ali sobre o transporte, se nós poderíamos falar alguma novidade sobre. Pode comentar um pouquinho? Certo. Não, eu já ia falar um pouco sobre o transporte. Então, colegas, assim, teve uma licitação do transporte público municipal, tá? E teve uma empresa que venceu o certame e vai atender essa linha de Alegrete ao Passo Novo, tá? E já antecipando assim com vocês, a empresa, né, ela está adquirindo, tá? Para tranquilizar um pouco vocês, assim, está adquirindo alguns ônibus novos para atender as demandas de 2022, tá?
E nisso a gente pretende, a direção aqui do campus, entrar em contato com a prefeitura ainda em 2021, com a prefeitura e com a empresa, para mostrar as nossas necessidades, nossas demandas no atendimento desse transporte. Então, pessoal, acho que a gente vai ter novidades agora no início de 2022, né? Após essa reunião, a gente vai socializar para os demais colegas sobre essa situação. Tá? Então, a questão, a gente já tem um transporte garantido, digamos, já tem essa linha, já está licitado. Agora a gente vai em busca de colocar as nossas necessidades, as nossas demandas e ver como a empresa, se auxiliar a empresa, né, a formatar uma forma que atenda de forma adequada os nossos anseios, né, pessoal do transporte. Vamos colocar nossas experiências que a gente tem ali no campus, ali, com as outras empresas que efetuaram esse transporte, e a gente ter pelo menos um bom atendimento de início, né, até a gente, digamos, firmar uma boa parceria com essa empresa. Não sei se teria, assim, quanto ao valor também, pessoal, a princípio, quando a gente fez uma reunião com a prefeitura, esse transporte seria o mesmo valor do municipal aqui, digamos, dentro do município. Mas isso a gente vai agora, nessa reunião, conversar com o prefeito e com a empresa, se realmente vai ser esses valores para socializar com vocês. Ficar bem mais, digamos, afinado e vocês entenderem como vai ser executado esse transporte em 2022. Boa tarde, colegas. Não, assim, Luciano, é um questionamento, assim, porque ok que venceram a licitação, ok que vai ter uma linha, mas não adianta colocar um ônibus. Isso tem que deixar bem claro para a prefeitura. Eu falo pela noite que estavam indo em torno de 7 a 8 ônibus de noite, né? De repente vai diminuir essa quantidade, ok. Mas pelo menos uns 6 ônibus à noite a gente vai precisar? Né? Sim, Maurício. Essa é a nossa preocupação. Então, por isso que a gente quer, o mais breve possível, fazer essa reunião com a administração pública do município e com a empresa. Colocar para eles que não é só uma linha, né? Só um ônibus nessa linha, digamos. Ela tem uma demanda muito grande durante as primeiras horas do ano, né? E que a gente vai depender muito dessa linha funcionando pleno e atendendo todas as nossas necessidades. A gente está fazendo um levantamento de anos anteriores, né? De quantas pessoas utilizavam esse transporte. Esse transporte não é só direcionado ao aluno, ele é direcionado a toda a comunidade do Alegrete. Então, a gente vai ter assim, atendimento dos alunos, dos professores, das pessoas que trabalham no entorno da instituição e também do Passo Novo. Né? Essa linha, então, ela abrange esse sentido. Tá? Não é uma linha, digamos, específica só para atender as demandas da instituição. É uma linha, claro, que prioritariamente seria isso aí, mas ela vai atender toda a comunidade do município. Tranquilo, obrigado, Luciano. Bom, expõe, Maurício. Colegas, se tiver mais algum questionamento, fiquem à vontade. Exato, Diego. Essa novela vem se arrastando há muito tempo, mas acredito que a partir de 2022 a gente tem um novo horizonte para essa demanda. Então, pessoal, assim, da direção de administração, são essas nossas colocações, né? Se não tiver mais nenhum questionamento, agradeço, tá? Então, já coloco com o fim de 2021 também se aproximando, eu também, é o momento de expressar a minha gratidão pelo apoio de vocês aí, né, que a gente tenha o melhor Natal de todos e que um ano de 2018 tenha grandes conquistas aí, pessoal. Um feliz 2022 a todos e obrigado aí pela compreensão de todos aí nesse ano de 2021. Obrigada, Luciano. Então, agora, continuando, podemos passar para o Douglas? Pode ser, Douglas?
Obrigado, Darla. Olá, pessoal. Muito boa tarde. Pessoal, vou passar algumas coisinhas aqui em relação a DPEP, mas claro que são alguns avisos, porque nessa época a gente, dentro da diretoria, a gente está mais no encerramento de algumas atividades, né? E logo a gente acaba iniciando as novas atividades a partir do início do ano, né? Porque acabam sendo alguns prazos, especialmente quanto a editais. Mas sempre iniciando, separando um pouquinho a diretoria dentro das coordenações, iniciando pela pesquisa, né? Basicamente, todas as bolsas já foram pagas até então, aquelas que deveriam ser pagas até esse final de ano. Um aviso que a gente dá em relação ao início daqueles bolsistas que viram o ano, digamos assim, porque a gente sabe que as bolsas de pesquisa, elas iniciam em setembro, e vão até agosto do outro ano. Então, elas atravessam de um ano para o outro. Como a gente tem uma previsão orçamentária que acaba atrasando a entrada no início do ano, e todo o orçamento de 2021 acabou sendo utilizado, é muito provável que haja um atraso naquelas primeiras bolsas dos alunos agora no início do ano. Então, é possível que janeiro, fevereiro, tenha um pouquinho de atraso. Então, caso seus orientados venham questionar essa questão do atraso da bolsa, acaba sendo esse o problema que a gente acaba tendo por conta do atraso da entrada de recursos. Mas essa entrada acaba sendo retroativa, então no momento que se ajustar, que a gente tiver os recursos, a gente consegue fazer o pagamento das bolsas de janeiro em diante. Também é importante colocar em relação a alguns prazos, né, de relatórios, muitos desses vocês já receberam, né, e foi sendo enviado pela coordenação de pesquisa, mas aqueles que têm recursos, os recursos devem ter os seus relatórios enviados até 15 de março, então tem um período bem longo ainda para ser enviado. A gente só pede que aqueles que tiverem algum desses recursos da pesquisa, que tentem enviar um pouquinho antes, porque ele precisa inicialmente, lá antes do 15 de março, tem que ter uma avaliação e aprovação da DPEP, para posteriormente ser enviado para PRPPGI. Então, quanto mais cedo vocês conseguirem enviar, melhor, e a gente já consegue fazer a prestação de contas desses recursos. E logo que inicia o ano, normalmente a gente tem o início dos primeiros editais de 2022, agora a partir de meados, final de janeiro. Até nos últimos CAPEPs a gente discutiu em relação aos novos editais da pesquisa, então provavelmente a partir desse período deve ter o início dos editais, edital de fomento, edital de cadastro de bolsista, recurso para pesquisador, devem iniciar então em janeiro, e normalmente eles têm aquele prazo em que o edital todo fica aberto até fim de março, início de abril, dependendo do ano. Então o período é grande, mas ele é sempre bom a gente ficar atento, porque ele já abre bem cedo. E, claro, logicamente, que logo que a gente tiver qualquer acesso a esses editais, a gente já vai enviando para toda a lista para vocês ficarem bem a par. Em relação à pós-graduação, a gente não está tendo entrada de turma agora para 2022, primeiro semestre, mas é muito provável que a gente tenha novas turmas ingressando a partir de meados de 2022, a partir do segundo semestre de 2022. Pessoal, em relação à pesquisa, mas era isso, qualquer coisa, Patrícia, ou Aline, ou Thaís, que são as coordenadoras, fiquem à vontade para me interromper aqui, colocar algum ponto. Com relação à extensão, basicamente as mesmas questões, né, as bolsas já foram encaminhadas, né, em relação à extensão, a gente sabe que tem os editais um pouquinho mais cedo, né, então logo a gente vai ter o início dos novos editais, eles já estão sendo discutidos, foram discutidos, né, nos últimos CAPEPs, alguns editais que a gente costumava ter de forma um tanto separada, digamos assim, o de fomento, o social, o de arte e cultura, tem uma tendência de que esses editais eles sejam combinados em um só, mas também logo que a gente tiver a entrada desses editais, a gente já vai lançando e vai orientando vocês quanto às possibilidades e os prazos que ocorrerão ali dentro. Um ponto que eu esqueci de comentar em relação à pesquisa, mais em relação à inovação, é a questão da nossa incubadora tecnológica.
Ainda no final do ano passado, de 2020, a gente teve a aprovação do recurso para a criação da incubadora tecnológica do Campus Alegrete. Essa incubadora, como a gente já vinha comentado anteriormente, ela vai ser alocada no escritório central, né? Mas por conta das atividades terem permanecido de forma remota, foi preferido por parte nossa e também da reitoria e também dos demais campos, né, que ganharam esse recurso, para a gente iniciar o processo da incubadora em 2022. Muito porque a gente tenta fomentar que os nossos alunos sejam tenham a iniciativa de lançar propostas, né, de novos empreendimentos, né. Então, a gente sabe que para o nosso campus sempre tem um pouquinho de dificuldade quanto à questão da distância, de poucos alunos estarem diretamente vinculados ao campus, mesmo no momento remoto. Então, a gente preferiu deixar agora no início de 2022, conseguir trabalhar junto com as turmas, quando os alunos retornarem, as possibilidades deles tentarem ingressar dentro da incubadora tecnológica. Mas, da mesma maneira, logo que iniciar o semestre, muito provavelmente a gente já vai lançar o edital, né, que todas as empresas do município de Alegrete conseguem enviar proposta, e aí a gente faz uma orientação bem específica, né, bem direcionada aos nossos alunos para buscar que eles consigam trabalhar junto com a gente. Retornando para a extensão, atualmente a gente vem trabalhando muito com a questão de convênios ali, junto com a professora Aline. Tem chegado muitas demandas de empresas, né, buscando convênios para estágio ou para cooperação técnica, mas especialmente hoje para estágio. Então, a nossa grande maratona, digamos assim, que a gente tem agora no final de 2021 e no início de 2022 vai ser conveniar-se a essas empresas para a gente ter mais possibilidades de estágio, ainda mais possibilidades de estágio, né, para os nossos alunos. Tanto dentro da pesquisa quanto dentro da extensão, é sempre importante agradecer muito, muito, muito aos pesquisadores e extensionistas do nosso campus, que a gente sabe que, com toda a peculiaridade do nosso campus de distância e tudo mais, a gente teve ótimas propostas, tanto da pesquisa quanto da extensão, como foi ressaltado ainda lá atrás, lá no primeiro semestre, ainda quando a professora Josi estava à frente da coordenação da extensão, que mais esse ano, mesmo com todas as dificuldades, a gente teve o maior número de propostas de extensão de todo o Instituto Federal. Então, quase todas as propostas foram realizadas, conseguiram ser colocadas em prática, então é um agradecimento muito grande que a gente coloca a todos aqueles que sempre se propõem a trabalhar. Até agora, no finalzinho, entre novembro e dezembro, a gente teve, via extensão, né, a gente fez a seleção dentro do edital Academia e Futebol, que foi um recurso que foi conseguido, né, pelo professor Mauro, da Educação Física, em que foi feita a seleção de um professor, no caso, um professor bolsista e um monitor bolsista, que vão trabalhar diretamente com a comunidade de alunos de Alegrete. Então, é um projeto de ampla ação, digamos assim, que trabalha com um público bem específico e é um trabalho, de certa forma, muito bonito que vai ser feito. Então, esse é um grande agradecimento que a gente faz assim, a todo esse trabalho da extensão e da pesquisa, que acaba sendo por parte, logicamente, dos pesquisadores extensionistas do campus. E, logicamente, né, gente, eu acho que o grande trabalho que a gente vai ter agora, quando iniciar 2022, relacionado, né, à DPEP, a gente conseguir manter essa motivação, tentar trazer cada vez mais vocês, porque a gente sabe que muita gente acabou se afastando um pouquinho da pesquisa e da extensão, e, logicamente, por motivos óbvios, né, da dificuldade que o campus coloca, mas, quando a gente retornar a esse trabalho presencial, certamente vai ser bem importante da gente voltar a conversar olho no olho, digamos assim, de frente, digamos, dessa forma, né, para a gente conseguir discutir melhor como que a gente consegue continuar desenvolvendo tudo isso que a gente vem desenvolvendo nesses últimos anos. E também, pessoal, acho que um último aviso da extensão é que hoje já estão abertos, de certa forma, os relatórios, né, os relatórios finais das ações da extensão. Elas ficam abertas por um tempo longo, né, a prestação desses relatórios, porém é importante a gente sempre inserir o relatório para conseguir
submeter propostas para os novos editais. Então, o novo edital, ele sempre fica, condicionado, o extensionista só pode entrar nele se tiver prestado o relatório do último edital. Então, é importante a gente sempre ficar de olho nessa questão dos relatórios finais. Pessoal, mais em relação à produção, basicamente a gente sabe que a produção acaba desenvolvendo atividades mas atividades diárias, né? Muitas atividades rotineiras de manutenção, de lavoura, pastagem de animais. Então, basicamente, tudo aquilo que era feito no presencial continuou sendo feito nesse período remoto. Então, basicamente, quando a gente retornar ao presencial, as LEPEPs, o campus em si, tudo aquilo que era um envolto da produção, vai basicamente estar da mesma forma que a gente deixou. E, logicamente, que isso já até ficou um convite, né, para quando a gente iniciar o próximo ano letivo, para a gente reunir todos aqueles, especialmente os professores, também os técnicos administrativos que estão à frente das LEPEPs. A gente vai sentar juntamente com a produção e tentar buscar formas ou melhorias que a gente pode estabelecer dentro das nossas LEPEPs. Logicamente que a gente sabe que tem um pouquinho de dificuldade quanto a orçamento, especialmente naquelas questões de equipamentos ou estrutura, mas a gente sabe que com um pouquinho de mão de obra, muitas vezes ajustando alguma técnica, a gente consegue fazer melhorias. Então já fica o convite para o nosso primeiro encontro, digamos assim, junto daqueles que coordenam LEPEPs. Logo que a gente iniciar o próximo ano letivo, a gente se junta e conversa um pouquinho para tentar melhorar essa condição de uma forma bem geral das nossas estruturas. E, pessoal, assim, um agradecimento que eu faço muito especial ao trabalho, principalmente feito pelas coordenações, né, de dentro da DPEP, as professoras Patrícia e Aline, que correspondem, né, às coordenações de pesquisa e extensão, da Thaís, a nossa agrônoma que está à frente da coordenação de produção. Agradeço muito a vocês que fizeram um trabalho extraordinário durante esse ano. Tivemos muitas e muitas demandas, mas certamente todas, ou praticamente todas, a gente conseguiu atender. Também agradeço bastante ao Renato, né, nosso veterinário, que basicamente tem um trabalho quase que diário lá dentro do campus. Tem muitos outros nomes, né, para me citar, mas fica um agradecimento geral a todos. Isso, Aline, bem lembrado, eu ia fazer também esse agradecimento muito, muito, muito grande a duas pessoas também, a professora Josi, que esteve à frente da extensão e que fez um trabalho maravilhoso até o tempo em que ela assumiu a próxima atividade dela, e também um grande agradecimento à professora Narielle, que ela foi a nossa coordenadora de produção até a entrada da Thaís. E hoje a professora Narielle está à frente da coordenação do curso das agrárias, da especialização das agrárias. Então, um agradecimento muito grande a toda a equipe da DPEP, que conseguiu fazer um ótimo trabalho, desenvolver as demandas e tudo mais. E, pessoal, não sei se temos alguma dúvida, alguma pergunta. Acho que alguém levantou a mão. Fiquem à vontade para perguntar algo em relação à DPEP, pessoal. Professor Stone, o senhor teria uma pergunta? Acho que não. Não. Pessoal, fiquem à vontade. Qualquer coisa podem perguntar. Mas, gente, assim, se não tiver mais perguntas, eu acho que, de um modo geral, em relação à DPEP, era isso. E, de maneira geral, também, tenham todos um grande final de ano, um ótimo Natal, um bom Ano Novo. A maioria acaba saindo de férias agora no mês de janeiro, então, boas férias. Esse vai ser o momento da gente conseguir se recarregar, né, digamos assim, e tentar iniciar aí um trabalho, um processo novo agora a partir de 2022, em que a gente vai conseguir se encontrar novamente, e esperamos todos de energias recarregadas, né, para a gente conseguir trabalhar novamente. Isso mesmo, Jefferson, vamos preparar as LEPEPs para visitação, com certeza, com certeza. Eu acho que dá para a gente fazer todo esse processo para todos, né, porque teve tanta entrada de servidores novos alunos, né,
que a gente vai ter, que basicamente não conhecem o campus, a gente vai ter que fazer uma turnê praticamente em cada LEPEP para a gente relembrar e ver um pouquinho de tudo que está sendo feito dentro do campus. Mas, pessoal, então, tem um ótimo final de ano, umas boas férias. Eu acho que, enquanto a DPEP era isso, e fiquem muito à vontade para entrar em contato com a gente, que sempre estaremos à disposição. Verdade, Jefferson? Esse passeio tradicional ali para a gente passar por todo o campus. Café da manhã, claro, logicamente. Tá bem, pessoal. Então, boa tarde. Continuamos a reunião e tudo de bom para todos. Obrigada, Douglas. Então, pessoal, justifico a ausência do colega Thales, que está em férias. Então, eu vou passar alguns recadinhos da DPDI, que se referem mais especificamente aos processos seletivos. Nós estamos com o processo seletivo em aberto para o PROEJA até o dia 4 de janeiro e também para ingresso nos cursos superiores até o dia 6 de fevereiro. Nós tivemos ali a greve, né, da EBC até o dia 26 de novembro, então, por isso, ainda não tínhamos conseguido fazer os impulsionamentos nas redes. Mas agora eles já retornaram da greve, né? E nós já estamos, então, fazendo esse pedido de impulsionamento nas redes. Nós também tivemos um pequeno atraso, pequeno grande, na verdade, atraso, nos materiais impressos referente aos folders, né? Os folders e cartazes, enfim. A empresa contratada acabou atrasando bastante. Chegou fazem poucos dias os folders, era para ter chegado no mês de novembro esse material e acabou chegando nesta semana, né? Então, nós tivemos este atraso, a nossa ideia era fazer a visita nas escolas de ensino médio também, na última semana de novembro, mas com o atraso nos materiais, isso não foi possível. Mas nós estamos, então, com estes 2 processos seletivos abertos, pedimos o auxílio dos colegas também na divulgação. Além disso, nós teremos, provavelmente, o processo seletivo simplificado para ingresso nos cursos integrado, e esse processo seletivo simplificado deve de sair o edital no dia 18 de janeiro de 2022, tá? Esses são, então, alguns recadinhos da DPDI. O professor Jorge colocou ali no chat que gostaria de falar. Pode ficar à vontade, professor Jorge. Nós não estamos lhe ouvindo, professor. A gente vê que ele abriu o microfone, né, Darla, mas não estamos lhe ouvindo. Está muito baixinho. Eu ouço bem... Não sei se o senhor consegue levantar o volume. Senhor Douglas, eu gostaria de... Não lhe ouvimos. solicitar, e muito, professor Douglas, se for possível, se for essa a direção de incubadora empresarial, eu gostaria de não só solicitar a vontade... Professor Stone, a gente não está conseguindo te ouvir. Se o senhor quiser, talvez, colocar alguma coisa ali no chat, fica à vontade. Tá muito, muito baixinho mesmo. A gente vê que sai um som, mas a gente não consegue decifrar o que é. Se for possível solicitar algo da incubadora, será que é da incubadora tecnológica, Leni? Eu tô com o fone todo no meu ouvido, eu escuto bem no fundo, assim, alguma coisa de participar da incubadora tecnológica, agora não consegui entender bem o que, assim. Ok. Professor Jorge, em relação à incubadora tecnológica, ela é, no caso, voltada, né, para alunos ou empresas em geral que a gente tenha em Alegrete. Então, basicamente, quando a gente lançar o edital, no caso a estrutura basicamente está pronta, né? Ela está pronta para receber as empresas. Então, no momento que a gente lançar o edital,
a gente vai formar uma comissão de avaliação, digamos assim, vai ter uma comissão do campus que também ficará responsável pela incubadora. Então, logo no início do próximo semestre, eu também vou lançar essa solicitação para aqueles que quiserem participar tanto da comissão de avaliação quanto da comissão gestora da incubadora, né? E nesse momento de lançamento do edital, a gente vai avaliar todas as propostas que chegarem. Então, qualquer pessoa civil, digamos assim, que esteja localizada em Alegrete ou qualquer um dos nossos alunos, pode estabelecer uma proposta. Quando chegarem as propostas, essa comissão avalia e decide, por questões que serão pré-estabelecidas, qual que terá mais mérito, né, para ocupar um local da incubadora. E aí, a partir dos primeiros meses ali do ano, a gente já inicia, então, o trabalho direto da incubadora da empresa dentro da incubadora. Claro, professor. Até porque o senhor é um dos especialistas da área, né, dessas questões, né? Então, com certeza, o senhor já tá com o nome anotado dentro da comissão de avaliação e da comissão gestora, com certeza. Vai ser muito bom para nós também ter o senhor, seu conhecimento para a gente trabalhar. Então, logo que a gente iniciar, vou lançar para toda a comunidade acadêmica, né, para quem tiver disposto, né, interesse em trabalhar juntamente dentro da formulação da proposta, não porque a gente tem a proposta, mas para auxiliar mesmo na produção da documentação toda. Com certeza, professor Jorge, não tenho o que agradecer, eu que agradeço pela disposição. Então, agora eu vou passar para a Josi, que a Josi também tem um recadinho para dar. Bom dia, olha só, eu estou tão perdida. Boa tarde, colegas, tudo bem? Na verdade, eu vou fazer um breve relato. Bom dia, Kalinha. Eu vou fazer um relato de algumas atividades, então, da CAI, e se vocês me permitem, eu fiz uma breve apresentação, bem sucinta. Eu vou colocar aqui para apresentar, vocês me digam se está tudo ok, tá certo? Estão visualizando? Sim, Josi. Eu vou apresentar rapidinho algumas coisas sobre a CAI, mas de primeira mão eu tenho certeza que muitos de vocês, né, porque a nossa última reunião, onde a gente conversou sobre o PNAES, né, que é o Programa Nacional de Assistência Estudantil, foi uma reunião muito triste, né, e que a gente não sabe ainda qual vai ser o desfecho da minuta do PNAES. Mas apenas assim, não tenho grandes informações para passar para vocês, mas no dia 9 de dezembro, a Fundação para o Desenvolvimento da Educação, a FDE, esteve reunido e foi pauta da reunião deles o assunto da minuta do PNAES. Né? Então, a coordenadora da Câmara de Ensino do CONIF, a professora Leopoldina, ela solicitou, então, ela tem algumas atualizações para repassar para as instituições referente, então, ao PNAES. E ela solicitou que fosse feita, então, uma reunião. A reunião vai ocorrer agora à tarde, deve estar começando, né? Começava às 15 horas, e teria 2 representantes de cada instituição do Brasil, então, para ela atualizar sobre novidades, então, da minuta do PNAES. Então, hoje eu não tenho ainda informação se vai ser aprovada, se foi feita alguma alteração, só a partir, então, dessa reunião que terá hoje à tarde. Do Instituto Federal Farroupilha vai participar o professor Hermes e a Elisandra,
outra colega nossa da instituição. Agora, eu vou um pouquinho que ficou aquele dia na reunião, eu vou colocar a questão que surgiu bastante polêmica referente sobre a utilização do refeitório, gente. Então, foi apresentado para vocês, eu encaminhei a documentação. Então, até então, se não for aprovado essa minuta, nós, a nível de Instituto Federal Farroupilha, Campus de Alegrete, nós vamos continuar seguindo as orientações, então, que são regidas pela Resolução 027 de 2019, a Instrução Normativa 05 de 2019 e a Instrução Normativa, que ainda não tem um número, porque ela foi aprovada hoje pela manhã no CODIR, certo? Então, o que é? A Resolução 27 de 2019, ela aprova o regulamento do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional do Instituto Federal Farroupilha. A IN 05, ela dispõe sobre a utilização dos refeitórios no âmbito do Instituto Federal Farroupilha. E a instrução normativa que foi aprovada hoje de manhã, na reunião do CODIR, de forma presencial na reitoria, dispõe sobre os procedimentos para emissão e utilização da carteira de identificação estudantil no âmbito do IFAR. Então, a nível de instituição Campus Alegrete, nós vamos continuar seguindo, então, a Resolução 027, no que diz o capítulo 3, dos usuários do programa e oferta da alimentação. Podem utilizar os refeitórios do Instituto Federal Farroupilha estudantes, servidores efetivos, temporários, terceirizados, estagiários e visitantes. O acesso dos servidores efetivos, temporários, terceirizados, estudantes e visitantes estará condicionado à decisão administrativa do campus. Então, eu vou deixar vocês mais tranquilos, né, nesse momento, dizendo, então, que em reunião da equipe diretiva foi definido, então, que os nossos servidores vão permanecer utilizando até que a gente consiga, então, ter recurso para manter a questão do refeitório, os servidores vão continuar fazendo uso. Claro que nós vamos trabalhar de uma forma diferente a partir do ano que vem. Nós estamos organizando e pensando toda numa logística de agendamentos de refeições para que a gente não tenha muito desperdício na alimentação. Às vezes faz para 300 pessoas e quando vê vai 200. Então, nós vamos trabalhar com essa previsão de agendamento. Existe um sistema que a própria instituição que tem, que é o sistema, me corrijam por gentileza se eu tiver, orbital, acho que se pronuncia assim, que ele permite, então, que a gente faça esse agendamento de quais as refeições. E em cima da Resolução 27 e da Instrução Normativa, nós vamos, então, dar sequência no atendimento a todos os nossos servidores. Na IN 05 de 2019, no capítulo 5, ele também nos diz que o valor de referência a ser cobrado dos servidores efetivos e temporários, trabalhadores terceirizados, estagiários e visitantes, será definido pela Direção-Geral do Campus, sendo a oferta de alimentação cobrada integralmente conforme regulamento do Programa de Segurança Alimentar. Então, com certeza a gente vai ter que rever um pouco a questão dos valores do refeitório, né, em função que teve uma suba muito grande dos gêneros alimentícios. Nós estamos com muita dificuldade em adquirir, porque as empresas que foram licitadas, elas já não querem mais entregar pelo custo, então também vai ter que ocorrer um pouco de reajuste nesses valores da alimentação.
Eu queria deixar claro aqui para vocês que o recurso do Programa Nacional de Assistência Estudantil, que é o PNAES, para 2022, tanto das ações gerais, quanto do regime interno de internato pleno, que é o RIP, nós tivemos redução. Por isso, a nossa preocupação na questão da alimentação no refeitório. Das ações gerais, no ano de 2021, o nosso orçamento era 1.029.278,35. Para 2022, nós tivemos, vai ser 997.198,35. Então, nós tivemos um corte de 32.080 nas ações gerais. O que entra nessas ações gerais, gente? Nessas ações gerais entra toda a questão dos auxílios, né? Que esse ano nós vamos ter não mais o auxílio emergencial, mas sim o auxílio permanência, que é aquele auxílio que vai ajudar os alunos a pagar o transporte escolar. Nós temos o auxílio eventual, nós temos o auxílio eventos, nós temos o auxílio atleta, o inclusão digital. Nós temos que, desse recurso, também fazer a aquisição de medicamentos, né, que é utilizado lá no centro de saúde, o material de consumo odontológico, e daí também pode ter um resto que a gente pode utilizar em alimentação. O nosso RIP, que é o regime de internato pleno, nosso recurso em 2021, ele foi 1.242.818,67. Nós tivemos um corte e para 2022, então, vai ser de 979.000, com 26,60 centavos. O corte foi de 263.792,07. Isso tudo se não tiver ainda mais cortes no orçamento e se a minuta, então, não for assinada, aprovada. Esse regime de internato pleno, o que ele considera, pessoal? Ele considera somente os alunos internos, o que utilizam da moradia estudantil. Hoje, então, nós vamos contemplar, se Deus quiser, está aberto, inclusive, o edital da moradia estudantil, e eu peço para todos, né, que divulguem para os seus alunos, porque nós já fizemos um trabalho bem grande dentro da CAI, já ligamos para todos os alunos do primeiro ano, que entraram, então, em 2021, comunicando que foi aberto o edital. Os alunos que vão ingressar em 2022 já estão também informados que o edital está aberto, e nós vamos contemplar no ano de 2022, se Deus quiser, 204 alunos, tá? Mas para vocês terem uma ideia, a princípio, para nós chegar a esse quantitativo, porque o valor de referência para cálculo do RIP por aluno, ele é 4.799,15. E para nós conseguir atingir os 979.000, então, a gente conversou e vimos que a gente tinha possibilidade de ampliar um pouco o alojamento. Então, nós vamos vamos organizar aquele espaço que tem, aquela casa que chamavam de antiga creche, que é lá do lado da DPEP, lá embaixo. Nós vamos organizar para mais um alojamento para o técnico feminino. Então, somente do técnico nós vamos ofertar 50 vagas a mais para 2022, e do técnico masculino nós vamos ofertar 35 vagas. Então, no edital está aberto 85 vagas, mas
em estudos preliminares, nós achamos que vamos conseguir contemplar até 100 alunos, porque tem muitos alunos que estão aguardando o final desse semestre ou que estão no quartel para desistir, então cancelar a moradia. Essas informações que eu estou passando de valores para vocês, essas informações, elas foram encaminhadas ontem, dia 13 de dezembro, via memorando circular da Pró-Reitoria de Ensino, memorando 289 de 2021. Então, foi repassado para todas as coordenações de assistência estudantil, diretorias de administração e diretoria de ensino. Tá? Algum questionamento, pessoal, sobre essa questão do refeitório, alimentação, alguma coisa que vocês queiram questionar sobre isso? Eu esqueci de dizer uma coisa. Nós vamos trabalhar durante esse período, agora de janeiro, até o retorno das atividades, nesse sistema orbital de agendamento. Mas não se preocupem que no momento que a gente organizar tudo isso, a gente vai repassar via um tutorial ou fazer, inclusive, um treinamento no início do ano letivo para que ocorra, então, esses agendamentos das refeições no refeitório. Sobre esse assunto, alguém tem algum questionamento? Por gentileza, pode ficar à vontade. Então, eu vou só repassar algumas informações gerais que eu acho importante o grupo conhecer o trabalho que vem sendo feito pela CAI, né? Algumas informações gerais que ocorreram em 2021. A CAI, então, o Instituto Federal Farroupilha Campus Alegrete distribuiu, por intermédio dos nossos servidores da CAI, 954 kits de cesta básica. E dentro desses kits, além da cesta básica, nós contemplamos os alunos, então, com agricultura familiar. Tá? O que é essa agricultura familiar? A agricultura familiar é aquele recurso do PNAE. De janeiro a agosto, foram 434 kits, e de setembro a dezembro, nós ofertamos 520 kits, porque nós colocamos alguns alunos estavam com entregas atrasadas, nós colocamos em dia, então, no mês de setembro, e depois continuamos regularmente outubro, novembro e dezembro. Encerramos agora em dezembro todo e qualquer auxílio da assistência estudantil, seja as cestas básicas, seja os auxílios em forma de remuneração. A professora Rebeca me informou, então, que nós tivemos 18 estudantes inscritos na nossa mostra cultural local, que é muito bom a participação dos docentes, mesmo de forma remota, eles estarem participando das atividades. Mais ou menos nós tivemos em torno de 800 atendimentos somente pela assistente social. Então, o Eclair, nosso colega, em função de avaliação da renda per capita de alunos, atendimento a algumas outras especificações do cargo, ele fez em torno de 800 atendimentos. Nós ofertamos, então, 8 alunos foram contemplados com auxílio eventual. O auxílio eventual, ele varia de 80 a 240, dependendo da renda per capita do aluno. Este auxílio, ele foi disponível dos meses de julho até dezembro. Por que de julho? Porque ele o auxílio eventual é para uma necessidade específica. Aquele aluno que perdeu o prazo para se inscrever no auxílio emergencial, então, ele tinha a possibilidade de solicitar, então, o auxílio eventual.
Na inclusão digital, nós contemplamos 118 alunos de abril até dezembro, no valor de R$ 80,00 por mês, sendo que esses alunos são contabilizados tanto do presencial quanto dos nossos alunos EAD. E o auxílio emergencial foram contemplados 377 alunos de abril até dezembro, com recursos variando também de R$ 80 a R$ 240,00. Ainda dentro das informações gerais, nós tivemos pela equipe da CAI o atendimento da equipe multidisciplinar, né? Nós tivemos mediações de conflitos, práticas restaurativas e questões disciplinares. Ai, desculpe, ficou duplicado aqui, ó. E, além de tudo isso, a CAI sempre esteve à frente de todo esse atendimento da entrega, recolhimento do material didático, certo? Agora, na questão para a organização de 2022, o que nós já viemos fazendo nesse período? Nós já fizemos alguns encontros presenciais, aonde nós visitamos os alojamentos, nós visitamos o refeitório, anotamos todas as demandas que são necessárias. Por exemplo, fizemos medição das camas, porque nós temos que entender o plano para receber esses alunos. Fizemos uma simulação no refeitório para ver quantos alunos nós podemos atender por vez e como que nós vamos fazer esse distanciamento dentro do refeitório. Está sendo reorganizada toda uma estrutura lá no refeitório para nós acolher esses estudantes. Então, com as janelas, vamos ver a questão das telas metálicas, que são para colocar, para circular o vento. Vamos rever toda a estrutura dos alojamentos, reorganização das beliches e organização de todos esse espaço. Tá? Então, a princípio, nós estamos trabalhando com essas atividades, além de toda a questão administrativa, que a gente não para nunca, né? Correndo sempre atrás de empresas, nós estamos nos preparando para verificar a questão dos gêneros alimentícios para o início do ano. Fizemos aquisição também de armários para o novo alojamento, que será do técnico feminino, e trabalhando direto com atendimento do aluno. Agora, com esse do edital da moradia, o Eclair está constantemente fazendo a avaliação já socioeconômica dos mesmos. Estamos aí, então, direto nas atividades relacionadas à CAI. Algum questionamento, alguma dúvida? Eu fico à disposição, eu vou, se não tem alguma coisa, eu encerro aqui a apresentação. Não? Ficou tudo claro? Que bom. Então, só de forma de agradecimento, eu gostaria somente de deixar uma mensagem aqui. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, assim, ó, de coração, a equipe da CAI, que me recebeu de braços abertos. Nós tivemos um trabalho incansável, para vocês terem ideia, de setembro até hoje. Nós viemos trabalhando numa equipe muito boa. Não tem dia, não tem hora para a gente se reunir. Às vezes eu chamo pelo WhatsApp, vamos fazer uma atividade, vamos montar os kits de alimentação, agricultura familiar na cidade. A equipe toda está me apoiando, está junto, é um trabalho gratificante. Parabenizar toda essa equipe, né? Principalmente ali, que ficaram mais na linha de frente, os nossos psicólogos e os nossos assistentes de aluno, que não mediram esforços para estar na linha de frente, entregando esse material para os nossos alunos, tanto as cestas básicas quanto o material impresso.
nós estávamos em bandeira preta, isso nem foi na época de 2021, mas relembrando todo o trabalho que eles vêm fazendo, nós estávamos em casa, né, com bandeira preta, e os nossos colegas, então, da CAI, assistentes de alunos, terceirizados na época, e assistente social, psicólogos, assistentes da auxiliar da saúde, estavam entregando esse material para os nossos alunos, com todas as dificuldades. Então, eu deixo meu agradecimento enorme a toda a equipe da CAI, que está me apoiando, e tenho certeza que nós vamos continuar, se Deus quiser, com um belo trabalho em 2022. E claro que eu conto com a colaboração de todos os colegas, né? Porque a CAI não trabalha sozinha, gente. A CAI não é uma coordenação, não sou eu que toco a CAI. Quem toca a CAI somos todos nós, servidores. Obrigada e fico à disposição para qualquer eventualidade. Obrigada, Josi. Então, agora eu vou passar para a Elis, para colocar um informe também. Obrigada, Darla. Nós temos reunião pedagógica daqui a pouco, né? Que eu vou passar os informes mais específicos, né? Da finalização do ano letivo, mas gostaria de deixar aqui também pontuado para os colegas, de maneira geral, que estamos agora, na semana que vem, então, encerrando o ano letivo 2021, né? Essa semana, amanhã, iniciam os conselhos de classe dos integrados, né, e continuam durante toda a semana que vem. Os cursos de graduação estão com exames a partir de hoje, de amanhã e semana que vem também. Então, os coordenadores, os professores estão trabalhando nessa demanda. Mas não poderia deixar de registrar aqui meu agradecimento, né, a todos os servidores do campus, né, porque a gente está mais em contato com os colegas relacionados à direção de ensino, mas agradeço, assim, a todos os servidores, em nome dos diretores, né, das demais diretorias, da direção geral, do gabinete da direção, a Darla sempre incansável também para nos auxiliar, os colegas da DPEP, do DAD, da DPDI, né, todos que nos auxiliam aí para atender as demandas do ensino, né, especialmente de agosto para cá, que eu vou dizer uma coisa de novata, né, por favor, me socorre, às vezes pedia socorro para um e outro, né, então agradeço a todas as diretorias e seus servidores, os colegas que estão já, desde que se começou a vislumbrar o retorno presencial, estão trabalhando incansável, né, para que quando todos nós retornamos lá em fevereiro de 2022, especialmente nossos estudantes, o campus esteja organizado, né, claro, sabemos que o desafio é grande, são quase 2 anos do campus fechado, né, não fechado, porque os colegas estavam por lá, né, quase que frequentemente, para não dizer que quase diariamente, mas talvez algumas coisas nós vamos ter que buscar organizar ali, talvez precisamos no retorno, mas estão todos trabalhando, né, incansavelmente para deixar a estrutura, né, tudo organizado para que as aulas iniciem. E quero deixar meu agradecimento, então, a toda a equipe do ensino, onde inclui os docentes, os técnicos administrativos do setor de assessoria pedagógica, do CRA, da CAE, da CAI, os técnicos de laboratório, da biblioteca, todos os colegas, né, que estão mais diretamente ligados à nossa direção. E também deixar, não estar na reunião, né, mas gostaria de registrar um agradecimento muito especial à professora Patrícia, que conduziu o ensino, né, durante toda boa parte desse período pandêmico, né, que não estará conosco, né, a partir de 2022. Ela estará atuando no campus São Vicente do Sul. Então, deixar o agradecimento a ela, né, por toda essa organização que ela fez, todo o trabalho, né, especialmente no início da pandemia, foi muito desafiador para todos nós, né. E desejar, então, colegas, né, vou ratificar esse desejo na reunião pedagógica, mas deixar para os colegas, então, aí, um abraço carinhoso, né, um bom final de ano, muitas bênçãos para vocês e suas famílias. E daí os colegas do ensino eu encontro daqui a pouquinho para conversar mais um pouco. Obrigada, Darla. Obrigada, Elis. Então, agora, pessoal, antes de nós finalizarmos essa primeira etapa, né, da reunião geral, eu gostaria também de colocar alguns informes. Primeiramente, então, gostaria de agradecer a participação naquela atividade de encerramento do semestre letivo, né, em trabalho remoto. Aquele momento foi um momento pensado para ser um pouco mais intimista, né, que todos nós conseguíssemos falar, nos conhecer melhor, e foi uma atividade que nos deixou muito felizes, né, foram momentos muito preciosos, que nós passamos ali em várias salas, né, infelizmente não conseguimos
fazer o presencial ainda, né? O ano que vem que nos aguarde. Mas foi um momento, então, pensado com muito carinho, tanto pela direção geral, como colegas ligados ao ensino, né? Foi um projeto feito em várias mãos. Tivemos a participação de vários colegas, colegas também ligados mais diretamente à CAI, né? Os psicólogos também participaram. E foi um momento, então, muito precioso, muito feliz, né? E este projeto, então, nós queremos continuar, né? Dar continuidade no ano que vem. E gostaríamos, então, de colocar este agradecimento. Eu sei que tem alguns colegas aqui que fizeram parte da equipe que estão presentes, caso queiram abrir o microfone também para falar alguma coisa, podem ficar à vontade, né? Esse projeto, então, ele foi idealizado, digamos assim, né? Por mim, pela Ana, pela Rosângela, pela colega Ana Paula, a Patrícia Perlin, a colega Leila, e também o Anderson e a Lisiane, né? Então, foram vários colegas que trabalharam com muito carinho nesse projeto, né? Nós agradecemos, então, a todos pela participação nesse projeto, tá? Se alguém quiser falar, pode ficar à vontade. Se não, eu vou dar, então, um segundo recado também. Na data de hoje, nós estamos lançando a nossa campanha de Natal do Campus Alegrete, né? Preferimos primeiro falar aqui na reunião e, na sequência, enviar na lista. Então, nós gostaríamos de fazer uma arrecadação de alimentos mais natalinos, digamos assim, né? E montar uma grande cesta para ser doada para alguma instituição de caráter social, certo? Então, hoje nós vamos divulgar na lista os pontos de coleta desses alimentos, né? Também, desta vez, preferimos fazer uma lista de alguns itens e também colocar alguns quantitativos para não ter, né? Às vezes ficam muitos itens de uma mesma coisa e acaba faltando outras coisas, né? Então, vamos também compartilhar ali na lista, no Drive, uma listinha, certo? Mas os colegas se sintam à vontade de doar aquilo que sentirem, tá? Então, a campanha, ela vai ser, né, vamos lançar hoje, mas os pontos de coleta, então, serão na semana que vem, segunda, terça e quarta, lá no escritório, né, das 9 ao meio-dia, e para aqueles colegas que moram em Manuel Viana, podem deixar ali na casa da Ana, tá bom? Podem combinar com ela e deixar ali na casa dela, tá? Esperamos, então, que a gente consiga montar uma cesta bem linda, né, e doar para quem mais precisa, certo? Também gostaria de agradecer, né, agradecer por este ano, por esta oportunidade, enfim, pela parceria de todos, pela paciência, né, naqueles momentos em que a gente, né, muitas coisas a gente não sabe responder, tem dúvidas, enfim, precisa pedir um auxílio para os universitários, muitas vezes, né, então gostaria de agradecer por este ano. Não vou citar nomes, porque são muitos, né, então eu não vou citar, mas gostaria de agradecer a todos os colegas pela parceria, pela paciência, desejar um Feliz Natal a todos, né, um bom descanso. Muitos entram em férias agora, né, que possam, então, descansar, renovar as energias, para que nós chegamos no ano que vem com todo o pique, né, e um feliz ano novo também, boas festas, juntamente das suas famílias e daqueles que nós amamos, né. Então, gente, muito obrigada. Eu vou passar a palavra para a professora Ana. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Me ouvem bem? Sim. Peço desculpas, eu estou aqui na reitoria, um pouco emocionada, vou tentar ser breve para não me emocionar, porque já foi um dia bem emotivo hoje, na nossa primeira reunião presencial, né? Desloquei ontem, um pouco estranho, né?
atender o presencial e o remoto ao mesmo tempo é bem difícil, mas tentei concentrar no presencial, porque é isso que nós teremos que reaprender agora para os próximos tempos, para o próximo ano, se Deus quiser, com o nosso retorno presencial. Então, eu vou ser bem breve, não poderei ficar na reunião pedagógica, Elis e demais docentes, né? Vou deslocar para casa, que amanhã nós temos Consup. Então, uma semana bastante intensa, uma semana de muitas decisões e muito importantes, né? Eu passo brevemente, né, para agradecer a cada um de vocês, né, por este ano, que foi um ano desafiador, um ano duro, né, um ano que nós tivemos o nosso primeiro ano de gestão com muitas vezes sem termos experiências de muitas coisas nessa condição remota, e eu quero agradecer a cada um de vocês. Alguns, né, eu tive uma aproximação maior, alguns nem tanta, alguns eu conheci nesses momentos que nós fizemos aí de finalização de ano, né, de período remoto. Eu sei que cada um de vocês, da sua forma, fez esforços que talvez ninguém de nós saiba, né? Então, nós só chegamos até aqui graças a cada um de vocês, né? Então, muito, muito, muito obrigada. Esse período, apesar dessa dificuldade imensa de tantas perdas, nos fez também nos aproximarmos mais. Essa é a sensação que eu tenho, da aproximação que eu sinto com vocês, e essa foi a sensação que nós tivemos aqui no presencial, quando muitos colegas diretores eu enxerguei pela primeira vez pessoalmente, e alguns nos assustamos. Poxa, eu achei que tu fosse mais alto, achei que tu fosse mais baixo. Então, são momentos assim que se tornam às vezes engraçados, mas que parece que nós convivemos há muito tempo. Então, eu estou com um sentimento de muita gratidão também, né, e um pouco emotiva, então peço desculpas. Então, agradeço mais uma vez, pessoal, essa é a nossa 13ª reunião geral desse ano. Se nós formos contabilizar, nós chegamos a fazer mais de uma reunião no mês, e todas foram muito importantes, né, eu vejo que nós temos 94 colegas aí na sala, e essa parceria, esse trabalho fantástico de vocês foi fundamental. Então, agradeço, assim, desde os docentes que têm saudade de sair de casa para dar uma aula, até aqueles técnicos que, como a professora Josiane relatou, estiveram na linha de frente, né, distribuindo o material, aqueles técnicos que estiveram todo o tempo também atrás dos seus computadores, organizando o empenho, organizando, enfim, toda a documentação necessária para que toda essa estrutura ela andasse. E nossos servidores, nossos funcionários terceirizados, que aqui não estão, mas que muitos estiveram diariamente no presencial lá no campus, assim como alguns colegas. Então, muito, muito, muito obrigada, tá? Nós temos aí toda uma organização que está sendo realizada já há bastante tempo para o nosso retorno. Peço que vocês tentem manter a calma, né, pessoal, a tranquilidade, porque cada um de vocês vai ser um apoio para a gestão. Nós não vamos conseguir fazer tudo o que é preciso se não tivermos o apoio de cada um de vocês. E vocês vão sendo informados de todas as questões, né? Estamos aí organizando já a recepção, a acolhida, né? Com muito, muito carinho, tem uma equipe organizando esses momentos, e vai ser um ano, assim, de reaprender, né? De ressignificar, de reconstruirmos juntos formatos diferentes de convivermos, de ensinarmos. É aquele olhar especial que nós vamos ter que ter para aquele aluno que com tantas dificuldades foi acompanhando uma aula pelo celular, né? É aquela dificuldade que nós vamos ter em organizar o nosso trabalho, né? Em organizar os nossos gabinetes de trabalho, em organizar os nossos espaços, né? Que cada um será disseminador de toda essa nova forma de nós podermos tocar o nosso campus, tá? Então, eu desejo, assim, que vocês tenham
um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. Nós provavelmente não vamos nos ver até nesse formato, né? Aqueles docentes que possuem férias, técnicos que possuem férias, eu desejo o merecido descanso, que vocês consigam recarregar as energias. A gente sabe que já está na capa da gaita, como diz o ditado, né? Mas a gente é forte, nós vamos conseguir sim, e estaremos com todo o pique, se Deus quiser, em fevereiro, né? Então, tenhamos calma, tenhamos tranquilidade, né? Começamos um 2022 humanizando, né? Vamos humanizar cada vez mais. Talvez essas sejam as palavras que eu deixo para vocês, né? E eu desejo que vocês fiquem bem, que vocês consigam encerrar esse ano, né? Na melhor forma possível. Tenho certeza que cada um de nós aqui deu o seu melhor, né? Para que as coisas ocorressem. Peço desculpa se em algum momento não foi possível atender alguma demanda. Para nós também, como eu já disse, muitas coisas foram novas e muito desafiadoras, né? Mas seguimos, então, aí contando com vocês, contando com cada um de vocês, tá? Um abraço bem apertado, né? E tudo de bom mesmo. Vou desligar aqui, pessoal, e vou voltar para casa, né? E nós permanecemos à disposição. Eu não vou tirar recesso, né? E vou tirar férias depois do dia 15 de janeiro. Então, qualquer coisa, eu estou à disposição de todos, tá? Entrem em contato e vamos fazer uma campanha bonita de Natal, né? Essa proposta que a Darla deixou aí para vocês. Vamos fazer uma linda campanha de Natal. Eu sei que nós temos condições de fazer uma bela campanha, tá? Um abração, pessoal.